Bom, vamos lá então, irmãos. Aqui nós vamos falar a respeito das festas solenes do Senhor. Eu quero que vocês entendam que as festas solenes, existiam outras festas, mas do que nós estamos falando aqui são festas solenes, das solenidades do Senhor. E isso é chamado de Moed. São festas solenes. Moed. O que é Moed? É um tempo determinado ou um lugar determinado. Significa as duas coisas: tempo determinado e lugar determinado. Porque isso aqui, o que são as festas do Senhor? São, traduzindo para o nosso português, as festas do Senhor é como se fossem os feriados. Eram os feriados. Só que era um tipo de feriado, né, já pré-determinado, com data marcada, com tudo, tinha que fazer tudo certinho, conforme o Senhor determinou, nas datas certas, né? E tudo tinha a ver com colheita. Tudo tinha a ver com colher, plantar, com fartura ou não, né? E era a maneira que Deus encontrou de trabalhar na vida do povo de Israel. Isso tudo aqui, né? As 7 festas que são, vamos lá: Páscoa, Asmo, Primícia, Pentecostes, Trombeta, Expiação, Tabernáculos, que é a última, certo? Então, cada uma dessas 7 festas, as pessoas teriam que celebrar essas festas de maneira que, quando elas celebravam essas festas, eles demonstravam para o Senhor que eles temiam a Deus, que eles estavam vivendo debaixo do estatuto do Senhor. E quando acontecia isso, quando o povo celebrava, né, essas festas na data certa, no lugar certo, o povo vivia na bênção de Deus, eles não perdiam guerra. Era tempo de guerra, irmão. A gente tem que aceitar que a nossa dispensação é uma e a dispensação deles é outra, né? A gente sabe que a nossa dispensação, ela foi a que vive mais em paz de tudo, é a nossa dispensação, paz entre aspas aqui, né? Mas antigamente era a espada, comia no pescoço de todo mundo, né? E aí vem uns ateus aí, uns ateus mimados, sabe aquelas pessoas que são mimadas, que não admite a lei de Deus. Aí sabe o que acontece? Ele olha para a Bíblia sem contexto, sem entender nada das Escrituras, e aí ele chega ao ponto de achar que ele é mais bom do que Deus. Ele acha que Deus é um ser perverso, aonde ele, o ateu, é melhor do que Deus. Porque se ele fosse Deus, ele faria melhor. Ele tiraria todo o sofrimento da terra. Agora, que sentido? Meu Deus, depois eu falo sobre isso, vai? Vamos falar aqui sobre as festas. Aí ele diz assim, a festa da Páscoa e das primícias, né, era para imolar o cordeiro. Eles comiam o pão asmo, que é o pão sem fermento, né, e logo em seguida as primícias. Depois a gente vai entender sobre as primícias aqui, as primícias eram celebradas 7 semanas seguidas. E depois, um dia depois da 7ª semana, era a semana 50, o dia 50, né, que era chamado de Pentecostes. Por isso que tem esse nome de Pentecostes, né? Então, o que acontecia? Né? Existiam 3 momentos que as pessoas teriam que se deslocar da onde ele estava para ir no local determinado, aonde Deus tinha dito, é naquele local que eu quero que, né, para servir, para oferecer os holocaustos, enfim. Então, eram 3 vezes. Era na Páscoa, era em Pentecostes e era também aqui na festa dos tabernáculos. Amém? Então, essas 3 festas. Então, eles vinham aqui, eles iam, chegavam no lugar determinado, na hora determinada, no tempo determinado, né? E no dia 14 do primeiro mês,
Depois o asmo, dia 15 do primeiro mês, né, que são uma seguida da outra. Geralmente as pessoas até juntam as duas festas, Páscoa e Asmo, porque foi quando eles celebraram pela primeira vez, foi lá no Egito. Lembra? Eles ainda estavam no Egito, foi quando da praga lá dos primogênitos. Quando vocês imolar o cordeiro, passa o sangue no umbral das portas, come todo o cordeiro ali dentro de casa, enfim. E a gordura oferece para o Senhor. Então, existe toda uma simbologia, que nós não vamos falar hoje, vamos falar bem prático. Então, as pessoas iam celebrar essas 3 festas, aí voltavam para suas casas. Aí depois vinha para a festa de Pentecostes. Depois, passava esse tempo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. 7 semanas eles voltavam lá, porque era a festa da colheita, é a festa das primícias, eles colhiam os primeiros frutos. Aí depois passava mais ou menos 1, 2, 3, 4 meses, eles voltavam para casa, e depois de 4 meses eles voltavam de novo para aquele local onde tinha determinado, o Senhor tinha determinado o local, a data eles já sabiam que a festa das trombetas, seria no dia 1º do mês 7, depois, do dia 1º, que é a festa das trombetas, para o dia da expiação, que é dia 10, são 10 dias de diferença. Guarde isso. São 10 dias de diferença. Porque depois a gente vai ver aqui, os 10 dias aqui. Ok? A gente vai entender da onde que está escrito lá no Apocalipse que eles que sofrerão, enfrentarão um sofrimento por 10 dias. Não são 10 dias, na verdade. São 10 dias literais lá em Apocalipse. Aqui mas era a sombra do que aconteceria no Apocalipse. Então são no mês 7, no dia 10 do mês 7, era a festa da expiação, a festa mais importante. O povo era aceito aqui, nas primícias, o povo era aceito quando eles chegavam e ofereciam para Deus, as primícias era oferecido sem fermento, mas depois, lá no dia de Pentecostes, era oferecido 2 pães com fermento. 2 pães, por quê? Simbolizando as 2 casas de Israel, que não vou falar hoje, estamos falando de festas, que, se bem que a gente pode enxergar as 2 casas de Israel aqui, nas 2 testemunhas, Elias e Moisés, que não são 2 pessoas literais, a gente sabe que são 2 povos, mas chegava no dia de Pentecostes, era oferecido aqui 2 pães, e umas outras oferendas era feita, tal, Mas aí o que acontecia? Aí eles voltavam para a casa deles. Aí tinham esse tempo aqui que eles ficavam na casa deles fazendo os afazeres deles normal, para depois chegar lá no mês 7, eles voltar lá. É a terceira vez, voltar lá para Jerusalém, que era celebrada essas 3 festas daí. Aí eram as 3 também seguidas, dia 1º do mês 7, depois dia 10 do mês 7, era celebrado aqui, você vê que logo em seguida vem o dia 15 do mês 7, que é a festa dos tabernáculos. Você está vendo que então existe uma sequência certinha, tudo exato. Por isso que eu digo que a gente pode não saber dia e hora, mas mais ou menos a gente vai saber quando Jesus vai voltar. Amém? Então, aí depois o resto dos meses, 8º mês, 9º mês, 10º, 11, 12, não tinha festa. Aí só depois de novo, no dia 14 do primeiro mês, a Páscoa de novo, eles celebravam. Agora, por que eles faziam isso? Por que eles faziam essa celebração? Por quê? Porque aqui no começo, tudo tem texto aqui, a gente vai ter que ir indo depois lendo para aprofundar, tá ok? Mas aqui nas primeiras festas era derramado a chuva temporã,
Por quê? Porque era o tempo do plantio, eles plantavam, então precisava de uma chuva, não era uma chuva pancada de chuva, era uma chuva branda, mas um pouco mais longa. Por quê? Porque na plantação é assim que acontece, é plantado, aí precisa de regar hoje, amanhã, depois de amanhã, ir regando para que ela venha a crescer. Então, quando o povo celebrava direitinho essas festas aqui, Deus mandava a chuva, né? E aí a planta brotava, né? A planta brotava e aí eles ofereciam para o Senhor aqui na festa de Pentecostes o pão, né? Os 2 pães, e comia lá, né? Que era como se fosse o dízimo, né? Eles comiam junto com o sacerdote. Aí depois eles, né, quando celebrava aqui essas festas, viria a chuva seródia. A chuva que é uma pancada de chuva. O que é uma pancada de chuva? A chuva bem forte, para que daí os frutos, né, que já tinha recebido uma chuvinha no começo, né, cresceu tudo, mas aqui no final, aqui no meio do mês aqui, né, que são as chuvas de outono, porque a Bíblia ela menciona outono e primavera, né, no sentido das festas, né. Então, aí você vê, aí no final Deus derrama uma chuva bem forte para que vai analisando. Depois a gente vai passar para cá, você vai entender tudo no próximo vídeo, você vai entender a hora que a gente passar todo esse entendimento para cá, para Cristo. Aqui é no pé da letra, ó. Aí vinha uma baita de uma chuva, chovia bastante, né? E aí os frutos engordavam, os frutos vinham vistosos, porque Deus abençoava o povo, e o povo se alegrava. Aí aqui na expiação, no dia da expiação, o sumo sacerdote, que depois eu vou falar para vocês, o sumo sacerdote é esse aqui, sumo sacerdote, né? Ele, no dia da expiação, ele entrava no Santo dos Santos e ele... depois eu falo sobre ele, né, no próximo vídeo. Mas ele oferecia, né, sacrifício por ele, pelo povo, pelo templo, enfim, por todos, para depois, né, sair de lá do Santo dos Santos com os pecados perdoados. E aí eles iam para a festa dos tabernáculos, que é lá, lá, festa dos tabernáculos, 7 dias de alegria. Aí depois eles voltaram de novo para suas casas. Aí eles tinham esses meses aqui, né, de alegria, de colheita e de evangelismo, sabe? Eles acolhiam, né, o povo, né, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas. É tremendo quando você estuda, né, isso aqui, né? Quando a gente entrar aqui, ó, no jubileu, que quando eles faziam, né, 49 vezes, 50 vezes eles faziam isso aqui, quando eles faziam 50 vezes essas festas aqui, 50 anos, quando eles faziam 50 vezes isso aqui, né, era chamado de jubileu. A 50ª vez, perdão, a vez 50, né, a 50ª vez que eles celebravam todas essas festas, era chamado de o ano do jubileu, onde havia uma grande libertação. Quem era escravo ia voltar para sua casa, quem tinha terreno que tinha vendido, o terreno voltava para ele, enfim, é um assunto bastante interessante, ok? Por enquanto, você fica com esse vídeo aí, né? A gente fez uma base bem simplesinha, né? E ó, deixa eu ler aqui, ó, em Êxodo 16, 17, diz assim, ó, em Êxodo 23, 15, que ninguém deve comparecer diante do Senhor de mãos vazias, tá bem? Né? E não estou falando de dízimo, não, estou falando do verdadeiro dízimo, que é o dízimo de Jacó, que vai acontecer a colheita lá, a grande colheita, irmãos, a grande colheita é lá, né, no final
de tudo, né? Não é no começo aqui que é a grande colheita. Se bem que há colheita, porque é entregue a primícia. Mas a grande colheita mesmo é lá, no final, nas últimas festas. Essas são as primeiras festas, aqui as primeiras festas, e aqui as últimas festas. Amém? Então, fique com essa última parte. Eu peço mais uma vez para você se inscrever no canal, me ajudar, me dar uma força, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, porque né, assuntos como esse a gente sabe que as plataformas eles não divulgam muito, né? É uma luta espiritual. Tá? Muito obrigado. Né? Eu vou parar por aqui e agora eu gravei alguns vídeos. Agora eu quero ver o comentário de vocês, se houver algum, queira Deus que sim, né? E a gente vai começar a aprofundar. Né? O que tudo isso tem a ver? Tem tudo a ver com Cristo, irmão. Irmão, deixa eu te falar. Toda essa festa tem tudo a ver com Cristo. Se você vê aqui a Páscoa, o Cordeiro Pascal, né, pão a asmo, Jesus é o pão que desceu do céu, Jesus é a primícia dos que dormem. Bom, depois né, você vai ficar sabendo direitinho disso, ok? Muito obrigado por tudo. Né, o que eu desejo para você é que você entenda as coisas do Senhor, por mais que demore um pouco, mas ninguém vai te enganar. Não é hora de você ser enganado, irmão. Não é tempo, nós estamos vivendo no final. Não é tempo de você ser enganado. É tempo de você tirar as suas conclusões. Eu vou te dar aqui o gabarito. Isso aqui que eu vou te dar é o gabarito. Depois, qualquer pregador que estiver pregando lá, você já vai saber se é heresia ou não. Ah? Amém? E outra, né, eu não sou de... Né, não faço parte de denominação nenhuma. Né, só cultuo junto com os irmãos, congrego né, com os irmãos ali, o pastor Francisco, um grande homem de Deus, que também pensa igual eu penso, a gente já fez muito trabalho junto, né? Então não custa nada você me ouvir, né? Você comparar as coisas, tá bom? Deus abençoe sua vida, meu irmão, por amor do nome dele. Amém.